Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. A passagem está aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 10. 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Bom dia, irmãos. Graça e paz, em nome de Jesus. Hoje é um dia especial. É um dia especial porque estamos aqui, reunidos na presença de Deus, para orar, para louvar, né? Então, a gente louvou, a gente participou da ceia do Senhor, a gente ofertou ao Senhor e a gente está aqui servindo ao Senhor. Então, só por isso já é um dia especial. Mas, além disso, hoje, como foi falado em algum momento aqui, é o último culto, né? A gente está no último culto do ano e 2025 tem muitas coisas para a gente agradecer, né? Então, como foi também falado no último culto de oração que a gente teve aqui, foi lembrado de várias bênçãos, né, que tivemos nesse ano, né? Muitas conversões, muita gente que retornou, né? A palavra, né? Retornou ao caminho de Cristo. Então eu tenho certeza que se você parar e for olhar, você tem muito a agradecer por esse ano. Então esse é um dia especial, porque a gente está aqui no último culto do ano, agradecendo ao Senhor, né? Além disso, é muito especial para mim, porque eu estou aqui pela primeira vez trazendo a mensagem, né? Então, eu reconheço as minhas limitações, né? Eu sei que sou limitado, mas é nesse momento que Deus mostra seu poder, né? É nesse momento que Ele se apresenta diante de nós aqui. E eu tenho certeza que eu não confio em mim, mas confio naquele que me trouxe aqui. E Ele há de dar uma mensagem boa para a gente e tocar no coração de cada um, né? Com essa mensagem. Vamos abaixar nossas cabeças e fazer uma oração para começar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer, ó Deus, por esse dia que estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Quero agradecer também por esse ano, que eu tenho certeza que foi maravilhoso para todos aqui. E quero agradecer, ó Deus, pelo Teu amor por nós. Pai, eu quero te pedir, Pai, que nesse momento Tu me use, Pai, nesse palco aqui, nesse palanque aqui, para poder apresentar a Tua mensagem, Senhor. Me usa para que eu possa tocar o coração daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão à distância nos acompanhando também, Senhor. Obrigado por tudo e é em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, alguém aqui já orou por algo bom? Alguém aqui já orou por algo justo, algo que achou necessário? E apesar de orar, a resposta não veio da forma que você queria, a resposta não veio também. Acredito que todos, né, em algum momento já tenham feito isso, né? Talvez a gente tenha orado por uma porta, para abrir uma porta, um emprego, por uma cura, né, por uma mudança de vida, né? E Deus não respondeu da forma que a gente queria, né? Mas Deus nos ama mesmo assim.
O amor de Deus não é como um botão que você aperta e ele dá para você, né? O amor de Deus também tem um não, agora não, depois, depende, né? Então a gente precisa entender que o amor de Deus também está no não, né? Pense num pai que tem um filho e o filho está crescendo, né? E aí o filho começa a explorar os ambientes e chega um momento que ele pede para o pai: pai, me dá uma faca para eu cortar alguma coisa. O que é que o pai vai dizer? Não. E esse não que ele está dizendo pode machucar o filho, pode desapontar, pode deixar ele triste, mas esse não que ele está dizendo é um não de proteção. Assim como o pai, nessa história que eu estou contando, também Deus faz com a gente. Ele diz um não, mas ele diz um não para nos proteger. E a mensagem que a gente vai tratar hoje aqui é exatamente essa: a gratidão pelo não de Jesus, né? A gratidão pelo não, quando você ora e pede, e mesmo assim o sim não vem. A gente precisa ser grato, inclusive, por esse momento. Como o nosso irmão Claudinei falou na mensagem, na aula bíblica, né? Muito do que ele falou vai combinar com aquilo que eu vou falar aqui agora, né? E eu estava pensando, comentei até com ele ali, estava pensando por que o que ele fala combina com o que eu vou falar agora. Porque a gente está lendo a mesma palavra. Deus tem uma palavra para ele quando ele meditou, e a mesma palavra eu tive quando meditei. Então, muito do que ele o que ele falou, eu também falarei aqui, também abordarei aqui. Porque ele fez a mensagem pelo sim e eu estou fazendo pelo não, né? Mas mesmo assim, no último culto do ano, a gente tem que ser grato, né? Então, o irmão leu lá, 2 Coríntios, né, 12, e só dando um contexto, né, para a gente começar na mensagem, a gente vê Paulo escrevendo uma carta, né, à igreja de Coríntios, né, estava passando por muita dificuldade, por muitas provações, ele estava sendo criticado, ele estava sendo desvalorizado, né, e ele menciona que teve uma experiência profunda, ele teve uma revelação profunda, isso nos capítulos anteriores, né, da mensagem. E mesmo com a revelação, Deus fala para ele algo muito difícil, que colocou um espinho na carne, né? E a palavra, a Bíblia, pelo menos na minha interpretação, ele não deixa claro que espinho é esse, né? Ele passa perto como se ele tivesse, né, tido essa revelação e não pudesse falar sobre isso. Mas ele não deixa claro. E ele tem um motivo para ele não deixar claro qual é o espinho na carne. Porque ele quer que nós te reconhecemos nesse espinho. Ele quer que todos nós se identificamos nesse espinho. Então, o espinho que Paulo passou, que ele sofreu, que doeu nele, pode ser um espinho da gente, mas não é o mesmo. E por isso que ele não revelou. Porque aí a gente pode se identificar e a mesma mensagem que foi para Paulo, quando ele passou para os Coríntios, vai servir para a gente. E o segredo, o X da questão, digamos assim, é não revelar o espinho na carne. Porque o foco, nesse momento, é entender o que Jesus faz quando não remove o espinho. Não é entender qual é o espinho, qual é o motivo do espinho na carne dele, mas é entender o que ele faz quando ele não remove o espinho. E é aí que eu vou refletir aqui, a gente vai refletir um pouco exatamente sobre isso, quando Deus não remove o espinho da carne, certo? Então, o primeiro ponto, o não de Jesus pode ser proteção. Eu falei ainda agora, né? Fiz uma reflexão, contei uma história de um pai, né? Então, quando Paulo fala lá no capítulo 7, né? Para que eu não ficasse orgulhoso, ou não me exaltasse, em algumas versões, né? Então, havia um perigo ali, naquele momento, né? Que Deus colocou o espinho em Paulo. Havia um perigo. Que o perigo era o orgulho dele. Imagina que Paulo viu aquelas revelações, viu aquela mensagem, e ele se exaltasse com aquilo, né? Seria muito bom para ele, né? Para poder motivar os irmãos lá em Coríntios, né? Falar sobre aquilo, né? Mas Deus disse a ele: não, você não pode se exaltar. Para que você não se exalte, eu vou colocar um espinho na sua carne. Então ele disse não para Paulo nesse momento, mas um não de proteção. Entende, irmão? Ele estava protegendo ele para que ele não se exaltasse,
para que ele continuasse nos caminhos do Senhor. Certo? Então, às vezes nós pedimos, Senhor, tira isso, mas Deus enxerga mais longe e responde: se eu tirar isso agora, você vai se exaltar, né? Você pode se perder no caminho. Quando a porta não abre, quando os planos não dão certo, quando os caminhos parecem perfeitos, mas foram interrompidos, e a gente olha depois que tudo passa com maturidade, que aquilo foi um livramento para a nossa vida, que Deus agiu porque Ele estava vendo a cena completa, Ele estava vendo o futuro, e Ele não deu aquilo que a gente queria naquele momento porque Ele estava nos protegendo. Então, meus irmãos, o não de Deus também é proteção. Então, que a gente reflita e veja que, mesmo que pareça difícil aceitar ou não, confie que Deus está protegendo, que Ele vai suprir as nossas necessidades. Esse é um dos motivos para o não. O segundo, que a gente vê na passagem, inclusive, que é o não de Jesus, nos ensina a orar e a ouvir. A gente vê Paulo falando também aqui no versículo 8, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. A gente vê Paulo pedindo 3 vezes, né? Não é à toa que ele fala em 3 vezes, né? Porque Paulo pediu, ele não escondeu que estava doendo, ele não escondeu que estava machucando, mas mesmo assim ele pedia. Assim como Paulo, Jesus também fez isso, né? Afasta de mim esse cálice, né? Então, quando a gente for orar, for pedir a Deus, que a gente peça, insista, abra seu coração, não tenha vergonha de dizer o que você está passando, o que você está sofrendo, ou pelo que você está pedindo ao Senhor. É muito comum, já aconteceu comigo, não sei se porventura pode ter acontecido com vocês, e você está passando por um momento difícil na sua vida, e um amigo seu diz: não, olha a situação daquele outro irmão, olha a situação daquela outra pessoa. Às vezes não é nem com a intenção de menosprezar ou de tirar a dor que você está sentindo, mas é de lhe fortalecer. Mas mesmo assim, não fique com vergonha de dizer que o seu problema é um problema para você. De pedir a Deus, de orar verdadeiramente e dizer: Senhor, me ajuda nessa situação. Não é porque o irmão está passando por um problema que talvez seja maior que o seu, que você vai se envergonhar por aquilo que você está pedindo ao Senhor. Então, o ensino de Deus dizendo não tirou o espinho da carne de Paulo, né? Ele pediu 3 vezes e mesmo assim não foi atendido. Então, esse não que Deus deu para ele estava querendo que Paulo continuasse firme, que ele continuasse orando, que ele continuasse pedindo, e mesmo assim o não veio. O sim não veio, na verdade, né? Deus não se ofende com a nossa dor. Persistir em oração não é falta de fé. E a maturidade vem quando Deus faz o que eu não quero. E mesmo assim eu continuo confiando. E mesmo assim eu continuo nos caminhos do Senhor. Entende, irmão? Então continue orando. Deus pode estar dizendo não, mas Ele quer que você continue firme nos caminhos dele. Continue orando, continue insistindo. E mesmo se o não vir naquele momento, que você continue firme, tá? Às vezes Deus muda a situação, mas às vezes Deus muda a gente dentro da situação. Então pode ser que Ele não mudou o que você queria, mas Ele está ali mudando dentro da situação. E você precisa estar atento a isso, estar vigilante a isso, para entender a mensagem de Deus nesse momento. Paulo não abandonou Deus por causa do não, né? Ele pediu 3 vezes e o não veio. Mas mesmo assim ele não abandonou, ele permaneceu. E é isso que ele quer para a gente, quando ele diz o não. Que a gente continue firme e que permaneça nos caminhos dele. Certo? Então, esse foi o segundo ponto do não de Deus. O terceiro ponto. O não de Deus vem como uma promessa. A gente vê, eu acho que é no capítulo 9, né? Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Então, ele está fazendo uma promessa. Eu entendo assim, né? Que ele está fazendo uma promessa, né? Jesus diz hoje: a minha graça te basta, em algumas versões, né? Talvez seja até mais impactante, né?
Jesus está dizendo, aguenta, você não está sozinho, mas aguenta, né? A minha graça nesse momento te basta. Mas a graça que o Senhor está falando aqui não é só a graça de perdão, é uma graça que Ele nos dá todo dia quando a gente levanta, quando a gente vai atrás, né? Você já pensou, não sei se você já passou por uma situação que diz, meu Deus, eu não consigo me levantar amanhã, eu não consigo resolver esse problema, como é que eu vou lidar com essa situação? E aí você, quando acorda no outro dia, você está firme, está forte e vai atrás. Talvez no primeiro dia você não tenha conseguido resolver, mas Ele vai lhe dar a força para no segundo dia você ir, no terceiro dia você ir, e se você persistir, você vai achar um caminho, achar uma solução, suportar aquele momento, talvez. Então, a graça de Deus aqui não é só um perdão. Deus está dizendo que está com você e que Ele vai te sustentar. Você precisa confiar, você precisa acreditar. E também quando Ele fala a frase te basta, né? Eu estava refletindo um pouco sobre isso também. Quando Ele fala te basta, a gente usa muito, não, eu já te dei tudo que tu precisa, te basta com isso. Ele não está falando isso, Ele não está dizendo que te deu tudo já, que você está no luxo já, ou que você já tem tudo, já tem o suficiente. Ele está falando te basta porque Ele está dizendo que não vai faltar nada para você. Então a graça de Deus pode ser o sustento para levantar, e Ele está dizendo que não vai lhe faltar nada. Então Ele disse não para Paulo, a gente vê Ele dizendo não para Paulo, mas está dizendo para Paulo uma promessa, que a minha graça te basta. Aquilo que eu te dei já é o bastante, eu vou te suportar, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Então, quando Deus diz te basta, né, ele não vai faltar com você, o essencial não falta para você. Tá? Talvez Deus não tire o peso que você está pedindo, né? Ele não te deu sim, propriamente disso, mas Ele vai carregar contigo, Ele vai caminhar contigo, e você vai suportar porque Deus está contigo, que a graça dele já bastou. Tá? Então a gente viu um não de proteção, a gente viu um não que nos faz orar, continuar, e a gente está vendo um não agora aqui, que é uma promessa, que minha graça te basta. Mas não terminou. Quando eu estava me preparando para essa mensagem, eu conversei com minha esposa, ela perguntou qual é o tema da mensagem. Eu digo, não, é gratidão pelo não do Senhor. A primeira palavra dela que ela disse, é difícil. Mas eu não entendi, porque pensando, é difícil o quê? É difícil eu dar a mensagem aqui, ou é difícil a gente aceitar o não de Deus? Enfim, das duas formas, né, Deus tem uma resposta para a gente. Se é difícil para mim estar aqui, Ele está me dando capacidade para isso, ou é o difícil de você pedir e receber ou não. Então, independente do difícil, Deus vai lhe suportar, vai lhe sustentar. Vamos para o quarto ponto. O poder de Deus se manifesta melhor na fraqueza. A gente vê aqui, né, na passagem que ele fala, né, acho que é no 10, né, por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, Jesus está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu refletindo sobre isso, de repente você está na bonança, está tudo bem, está no sim do Senhor, né? E é muito fácil você passar por aquele momento. E aí você não reconhece que Jesus está na sua vida. Você diz, eu sou capaz de resolver meus problemas, não sei porque aquele tem tanta dificuldade, porque eu não tenho essa dificuldade, né? Você começa a se exaltar, você lembra do começo lá, você começa a se exaltar. O sim é tão difícil quanto o não, né? Porque ele pode lhe pregar uma peça, né? Você cair, né? Nessa exaltação de dizer, eu sou capaz. Então Deus diz o não para você, diz o não para mim, para nós, mas porque Ele quer mostrar para você que na fraqueza é aí que você vai reconhecer Ele. É aí que Ele vai estar presente na sua vida. Entendeu, meus irmãos? Então, ali é mais fácil, talvez, para Deus mostrar a você que quando você conseguir ou quando você não conseguir, é Ele que está lhe sustentando, é Ele que está lhe carregando. Então, quando somos fortes, temos a tendência de dizer eu consigo.
Mas quando somos fracos, fica claro, foi Deus que fez. Deus não se glorifica do nosso sofrimento, mas Ele usa aquilo que nós escolhemos da forma como Cristo em nós. Paulo chega a uma maturidade impressionante e diz: quando sou forte, então é que eu sou... quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então Paulo entendeu a mensagem, né? E é isso que ele quer que a gente faça hoje. Que a gente compreenda que mesmo fraco, é aí que Deus vai estar na sua vida. É aí que Deus vai te sustentar. É aí que Deus vai te dar o ânimo de levantar, de ir atrás. Tá? Forte, porque Cristo habita em mim, quando ele fala. Não é forte de espírito, é porque Cristo está habitando em mim nesse momento. Então é aí que ele é forte. É aí que a gente precisa ficar. Entendeu, meus irmãos? A gente precisa ficar forte porque a gente deixa Cristo habitar na gente. E, caminhando para o fim, eu queria que vocês abrissem em Isaías 43. Isaías 43, versículo 2. Amém? Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelo rio, ele não o submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirá. Então, meus irmãos, talvez você esteja vivendo o não de Deus nesse momento. E esse não dói? Esse não machuca? Esse não confunde a nossa cabeça? Por que não, né? Porque Deus não me deu sim. E aí é o desafio da nossa fé, né? A palavra nos ensina que o não de Jesus nunca vem desacompanhado. O não de Jesus vem com graça, vem com presença, vem com proteção, vem com promessa, né? Talvez Deus não esteja tirando o espinho hoje de você, mas Ele está dizendo: eu estou com você e a minha graça te basta. Talvez Ele não esteja tirando o espinho hoje de você, mas Ele está dizendo: eu estou com você e a minha graça vai te sustentar. Sabe, meus irmãos, que nós possamos sair daqui hoje com a certeza no coração de que a graça de Deus é o suficiente para cada dia, para cada luta, para cada etapa da nossa caminhada. Que mesmo quando não entendemos os caminhos que Deus escolheu para a gente, possamos continuar confiando nele. Que mesmo quando estivermos fracos, possamos lembrar que é aí que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Que Deus continue nos abençoando, nos sustentando e nos conduzindo com a sua graça, hoje e sempre, meus irmãos. Amém? Cristo abençoe.